Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV de hoje. Sempre lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. Revista Em Evidência, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E a gente pede também para você acompanhar aí o programa Em Evidência na TV, nas nossas redes sociais, lá no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência, e também lá no nosso perfil no Instagram com os bastidores aqui do programa. No cenário complexo do municipalismo, poucos reconhecem o valor da advocacia pública na construção de uma gestão pública eficiente. Na capital do Rio Grande do Sul, existe uma associação que defende, orienta e esclarece a figura do Procurador Público Municipal. Essa é a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. E hoje, o programa Em Evidência na TV tem a honra de entrevistar a sua vice-presidente, doutora Helena Panic, que vai nos esclarecer um pouco mais da importância da categoria no contexto da causa municipalista. Doutora Helena, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Doutora Helena, vou começar lhe perguntando qual é o papel para o pessoal entender, né? Às vezes nem todo mundo conhece exatamente o trabalho do procurador municipal. Como é que funciona, né, o papel do procurador municipal para garantir a segurança jurídica, lógico, né, na gestão pública? Bom, o nosso papel dos procuradores municipais, a gente atua numa gama muito grande de frentes. Então, nós temos basicamente uma divisão em duas partes. A parte que é mais focada na gestão mesmo, que é a parte administrativa, e a parte judicial. Então, na parte administrativa, a gente foca em dar o assessoramento para os gestores, para o prefeito, sobre as políticas públicas. Então, desde uma licitação, de uma dispensa de licitação ou de um acompanhamento de um contrato público, vai ter o acompanhamento do procurador municipal. Porque, nesse sentido, vai ter o gestor, vai ter uma dúvida, ele vai submeter ao procurador municipal, ele vai analisar se aquela questão que ele está querendo alterar no contrato ou fazer uma nova contratação, se é lícita, se está dentro da legalidade, se está dentro das normas jurídicas, né? Porque então, só vontade não adianta, né? Os prefeitos não têm obrigação de conhecer a parte técnica, né? Isso até é uma garantia para o próprio gestor, porque ele vai estar, né, embasado num parecer ou numa informação que um procurador municipal está dando para ele, dizendo, isso aqui pode ser feito dessa forma e está à lista. Então, isso é uma parte muito importante e que a gente chama que é, então, a gente tem as procuradorias municipais setoriais, que elas estão atuando diretamente com os secretários municipais, as secretarias municipais. A gente também atua nas autarquias, que também tem esse assessoramento de como se fosse uma setorial, que também ajuda ali os gestores das autarquias. E tem a parte judicial também, que é extremamente importante. Então, a gente atua, por exemplo, defendendo o município. Às vezes pode acontecer de ter uma invasão de uma propriedade que é do município. Sim. Então, a gente vai lá, propõe uma ação para retomar aquela área. Tem também, por exemplo, eu atuo atualmente na Procuradoria Seletista. O que é isso? É uma parte da Procuradoria que defende o município naquelas questões, principalmente, que são terceirizações de serviços públicos ou que tem se usado bastante. Que tem se usado bastante. Então, tem uma empresa que é contratada pelo município e essa empresa contrata empregados. E esses empregados, quando demandam alguma questão jurídica contra a empresa,
via de regra, entram também contra o município. Então, a gente faz a defesa do município, né, alegando que a gente cumpriu todos os requisitos, então não temos a responsabilidade. Então, tem uma gama muito grande, realmente, de atuações da Procuradoria. Tem a parte tributária também, que então a gente faz a defesa também dos impostos, ou faz a cobrança de certos também, né? impostos também que não foram pagos. Deve para a prefeitura. Exatamente. Então... E eu imagino que tenha tido um trabalho também, né, bastante, né, grande, né, muito grande em relação às enchentes do ano passado e lá desde a pandemia também, onde tiveram que se negociar e quebrar certos protocolos de compra. A doutora estava falando sobre licitação, né? De remédios, inclusive medicamentos, horários, contratos de trabalho, fecha, não fecha. Será que o governo estadual vai passar por cima do governo municipal? Acho que deve ter tido ali uma trabalheira. Assim como lá na pandemia também teve, né? Foi bem complicado. Bem complicado, um período complicado na enchente também. Então, teve a formalização de um grupo específico para tratar dessas ações, que a gente chama de RAGE. E, então, ele atuou basicamente nas questões da enchente. E agora a gente está tendo as primeiras decisões que estão sendo favoráveis ao município. Opa! Então, a gente teve as primeiras decisões na Justiça Federal que foram favoráveis ao município, isentando a responsabilidade. Que interessante, né? Tem uma outra data importante também, falando no ano passado, mas falando agora, em janeiro, doutora Eliana, de 2025, que foi celebrado. A gente está falando das demandas, daqui a pouquinho a gente vai seguir falando sobre as demandas, aí, curiosidades minhas sobre as demandas da Procuradoria do município, né? A doutora já falou a questão da invasão de locais, às vezes desapropriação, né? Também, que é complicado, o pessoal quer para ontem e tal, mas tem que ver os dois lados, né? Mas, doutora Eliana, em janeiro de 2025 foi celebrado o centenário da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, né? E como é que a associação comemorou essa data? Aliás, essa história da associação começou aqui em Porto Alegre, tem uma história assim, um encontro, né? Na verdade, assim, a gente tem a nossa associação, que é dos procuradores municipais de Porto Alegre, e tem a nacional, que é dos procuradores municipais de todo o Brasil. País. Então, hoje ela tem sede em Brasília, mas ela iniciou, na verdade, aqui em Porto Alegre. Então, foi realmente muito orgulho para a gente. Mas é muito interessante, assim, porque a PMPA, a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, o ano que vem está fazendo 40 anos. Então, a PGM tem 100, né? E, como tu disse, no dia 5 de janeiro ela fez os 100 anos. E aí, o ano passado, para comemorar, a gente teve um seminário que a PGM organizou. Então, teve um coquetel, um encontro, foi bem bacana, muito bonito. Um abraço para o doutor Armando, aliás, também, né, meu querido amigo. Isso. E aí, teve, então, essa comemoração. Mas foi o final do ano passado. Nesse ano, a gente ainda não fez, mas a gente ainda está formulando alguma festividade, estamos pensando, eu, o Dionello e o pessoal ali da diretoria, a gente ainda não tem nada certo, é embrionário, mas a gente está pensando... Não dá para passar. Claro, a gente até está pensando em fazer junto com o Dia do Procurador, que vai ser agora em junho, então a gente está... E tem sede? Tem a sede? É feita na sede? Como é que funciona? Via de regra, a gente faz nossas comemorações na sede, assim, que é uma sede muito bonita, a gente tem uma sede própria. Foi impactado pela enchente, não? Não, graças a Deus. O prédio, sim, mas a nossa sede não, porque fica no 8º andar, fica então mais alto. Não foi impactada. Eu sempre pergunto, né, gente? Sim, que às vezes o pessoal está falando e tal, daí, mas nós não conseguimos reconstruir ainda lá o local, e daí tu, nossa, claro. Não, aí até a nossa posse agora vai ter semana que vem, né? Essa semana. Nessa semana, dia 10. E aí vai ser lá na sede e tudo, então é uma sede muito bonita. A gente, inclusive, tem um cowork lá que é disponibilizado para todos os procuradores, é um lugar bem bacana, muito agradável de se trabalhar. Para aperfeiçoamentos também, né? Também, para se quiser trabalhar no dia a dia, inclusive se der algum problema no prédio da prefeitura, tá para usar lá. Tem um local lá. Tem um local, algumas estações com tela extra, é bem bacana. Falando nisso, né, tem a expectativa aí da 20ª edição do Congresso Brasileiro de Procuradores e Procuradoras Municipais, isso só aqui em Salvador, no Nordeste, né? Esse ano vai ser em Salvador. Quando que vai ser, doutora? Vai ser, se eu não me engano, é 28 a 31 de outubro. E aí reúne de todo o país? De todo o país. Via de regra, tem em torno de 600 a 700 pessoas que vão nesses
congressos. Quantas? De 600 a 700 pessoas. Porque, na verdade, né, desculpa a ignorância, mas o Brasil tem mais de 5.000 municípios. Cada município tem um procurador, uma procuradoria, não? Não necessariamente. Não necessariamente. Até isso é uma das questões que a gente vai para Brasília, a gente quer mudar essa questão da configuração. Que tem uma PEC que trata sobre a obrigatoriedade de ter procurador municipal em municípios acima de 60 mil habitantes. Então, é uma PEC bem importante, que aí traz essa imposição, assim, de ter essa necessidade. Na verdade, é bom para a própria cidade, para o próprio gestor. Tem que ficar resolvendo por outros meios, claro. Ou tu tem que fazer uma contratação de algum escritório e tal. Às vezes sai mais caro, às vezes tu não tem aquela imediatidade porque tem que ter, né? Tem que ter. Qualquer coisa. Então, é uma PEC muito importante que a gente está lutando bastante para que passe. Perfeito. Mas o Congresso, assim, a gente está realmente esperando bastante. A gente sempre tem uma expectativa muito grande nos congressos. Uma vez por ano? Uma vez por ano. O ano passado foi no Rio e no ano retrasado foi aqui em Porto Alegre. Eu acho que eu me lembro. Acho que eu me lembro disso. Foi muito bom. Inclusive, foi organizado pela nossa escola, que é a Escola de Direito Municipal, é muito importante aqui. Eu acredito que seja uma das únicas do país. Mas é uma escola? É uma escola específica para direito municipal. Então, para administração pública municipal. Então ela foca muito Porque o direito é amplo, né? Mas tem questões municipais que são bem... Olha que interessante. Então o nosso congresso foi organizado pela escola, a escola é excelente. A gauchada é brincadeira. Não tem, Aí a associação é uma das mantenedoras da escola, então a gente tem muito orgulho da escola. É muito fala da escola. Mas é verdade, né? É verdade. Porque é muito, olha, e num país como o Brasil, que muda também tudo, toda hora está mudando, não tem como não se atualizar. Então tem que ter realmente um ensino específico para aquelas áreas, porque olha, eu tiro o chapéu, porque a gente falou agora em pandemia, agora teve enchente, mas o dia a dia já é complexo. Então, e aí, imagina, os procuradores têm que estar sempre se atualizando, sempre vendo. E governo federal muda, e governo estadual muda, e Assembleia Legislativa, e Câmara Federal. Aliás, teve visita na Câmara Federal também, né? Teve. Justamente essas PECs que eu estava começando a falar. Assim, nós temos basicamente 3 PECs muito importantes, que realmente impactam bastante tanto na Procuradoria quanto no município. Assim. Então, nós temos a PEC A28, que é essa que inclui os municípios na Constituição Federal, no artigo 132. Então, o que isso representa? A garantia da gente ter... porque ela é uma carreira de Estado, só que ela não está lá expressamente no 132. Então, é meio complicado. A Procuradoria do Estado, a Procuradoria da União, mas não estão os procuradores municipais. Então, é importante colocar ali. Então, nessa PEC, vai ter esse divisor, porque teve uma outra PEC anteriormente que previa para todos. E aí, isso foi um dilema. E aí, não passou por conta disso. Então, teve esse estudo, enfim, desses 60 mil, né, habitantes para cima, que a maioria já tem procuradoria, parece que somente 37 municípios no Brasil inteiro não tem uma procuradoria ou um procurador, porque eles dizem ali que precisa pelo menos um procurador. Não quer dizer que tenha que ter uma procuradoria toda estruturada. Não. De 10 andares. Exatamente. Né? Então, a gente está muito fortemente, a PMPA, ela atua bem forte nisso junto com a Nacional. É uma característica nossa, sempre foi assim, a gente sempre teve esse protagonismo. Pegar junto. Então, essa a gente está indo atrás. Tem a outra também que é muito importante, que inclusive foi citada lá no encontro dos prefeitos, lá em Brasília, que foi a PEC 66, que ela trata, na verdade, de precatórios, parcelamentos de precatórios, que é excelente para os municípios. Só que acabou entrando um artigo lá no meio que prevê sobre a reforma da Previdência nos municípios. E isso traz bastante prejuízo para principalmente para quem já fez as suas reformas, que nem Porto Alegre. Porto Alegre fez, a gente teve toda uma tratativa, faz uns 2 anos mais ou menos. Que foi bem negociado. Bem negociado, foi bom para todas as partes. Bom para todo mundo. Exatamente. E aí, o que acontece? Se vem essa ali, além de ela ser inconstitucional, esse artigo ali, naquela situação que ela está colocada. Traria um prejuízo. Então, teria um duplo prejuízo, na verdade. Uma que traria para todos os servidores, na verdade, que não é só para os procuradores municipais, porque isso traz para todos os servidores municipais. Entendi.
quanto a própria questão atinente ao parcelamento do precatório. Porque o que acontece? Parece que já teve um movimento de sindicatos, na época que foi incluído esse artigo lá no Senado, e eles demonstraram contrariedade. Sim. Então, muito provavelmente, se essa PEC passar com esse artigo, vai ter provavelmente uma ADI, alguma coisa assim, que vai discutir. E aí tranca tudo, trava tudo. E aí vai prejudicar esses parcelamentos que são importantíssimos, né? Então, assim, é importante que passe, mas sem aquele artigo. Sim, aí seria... vamos torcer para isso. Isso, e é o nosso... papel da imprensa aqui também. O que a gente está fazendo, esse manejo lá em Brasília, para demonstrar isso e que passe da melhor forma, né, possível. E tem também a PEC 82, que eu acho até que a semana que vem vai ter também algum encontro lá em Brasília, alguma coisa assim, e que, na verdade, ela prevê a autonomia das procuradorias, tanto a federal, quanto a dos estados e quanto a dos municípios. E isso também é muito importante para dar força para a categoria. E tanto que, por exemplo, hoje a Defensoria Pública tem autonomia, o Ministério Público tem autonomia, então as procuradorias também estão buscando essa autonomia. Então, essa PEC trata disso. Então, são as principais demandas e reivindicações lá. E a associação está lá participando. Junto com a Nacional. Estamos lá. Muito bem. Vamos terminar. Já terminou esse bloco aí, o pessoal da produção está falando que já estamos no final desse bloco, conversando com a doutora Helena Panic, que é vice-presidente, né, da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Mas tem mais um bloco para conversar com a doutora, tá bom? Não sai daí, a gente já volta ao extensão. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV e hoje entrevistando nesse primeiro bloco a doutora Helena Panic, que é vice-presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, Iceberg Comunicação, além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Revista em Evidência, você já sabe, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Nos assista também lá no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram. Doutora Helena, a gente estava falando ali sobre assuntos, né, sobre as demandas na Câmara Federal da associação, da categoria como um todo. Vou começar lhe fazendo uma pergunta sobre o papel da associação junto aos integrantes do Legislativo Municipal para evitar a retirada do direito à licença-prêmio prevista na Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do município. Como é que é isso? Na verdade, acho que foi nesse mês que teve uma questão atinente a algumas previsões de como utilizar a licença-prêmio. Então, a nossa associação atuou para que fossem mantidas todas essas garantias e foi mantida. Exatamente. Então, ficou tudo... A licença-prêmio como acontece com os funcionários públicos da Prefeitura. Ela está mantida. E foi, então, garantido essa... Só para tranquilizar quem está nos acompanhando aí também, né? Vamos falar também, doutora Helena, do significado da liderança feminina na advocacia pública, né? Eu ainda entrevistava ainda nessa semana no meu programa o pessoal lá, vice-diretora da Universidade de Direito da URGS, que está completando aí 125 anos, né? Das mulheres que participaram dessa história, né? A Sulamita está aqui me falando aqui, o Felipe está me lembrando aqui, a doutora Sulamita, que foi a primeira professora concursada da faculdade da URGS, lá nos inícios dos anos 70. E essa liderança na sucessão entre mulheres aí para a presidência da NPM, como é que é isso? Foi uma grande felicidade ver essa sucessão feminina. Eu acho muito importante, muito representativo, porque a gente está conseguindo mostrar o papel da mulher, que ela tem direitos e ela consegue aquilo por mérito próprio. Exatamente. Então, além de ter os direitos iguais, a gente está demonstrando que a gente tem a competência para aquilo. Então, é muito representativo, eu acho extremamente gratificante
eu fico lisonjeada de ver essa representatividade e passar de uma mulher para outra agora na nacional. Porque é uma questão, eminentemente, na maioria, homens, né? A gente pode falar isso ainda, né? Exatamente. Muito ainda, né? Então, o pessoal entender isso que é importante, né? A mulher buscando ali o seu espaço num trabalho que é eminentemente feito por homens. Por exemplo, a nossa associação, eu não me recordo exatamente, mas eu acho que foi 1990 e poucos, teve uma mulher presidente, depois ali... Nada. Não, teve já vice-mulher. E é legal agora que também está tendo uma vice-mulher. Então, assim, já é um avanço. Um avanço. Eu acho bem representativo ter essa presença feminina. A sensibilidade feminina é ótima em qualquer lugar. Eu sempre digo isso, né? A gente já falou sobre a importância, né, da Escola Superior de Direito Municipal para o fortalecimento da advocacia pública, né? E eu vou perguntar também, doutor, a questão que tem se falado muito do uso da inteligência artificial no direito. A inteligência artificial no direito, ela tem uma questão muito peculiar, porque a gente tem ali, e a gente como jornalista também trabalha, eu fiz mestrado, com os artigos, né, com a questão de você expor ali, escrever, fazer uma dissertação sobre as peças. E aí a inteligência artificial, ela entra pesquisando tudo isso e reunindo e entrega ali facilitando a vida. Mas e aí, como é que é isso aí? E o papel do advogado, e a tecnologia, os dois juntos, como é que funciona isso? Eu acho que é positivo, eu acho que ele vem para agregar, não para excluir. Sim, não vai excluir, porque a gente sempre vai ter a parte intelectual, assim, Sim, né? Tem que abastecer? Claro, não adianta. Exato, e tu sempre vai ter que ver se aquilo ali está de acordo. Ou não. É verdade ou não. Mas que facilita, sem dúvidas. A gente agora aqui na PGM, a gente está começando, a gente precisa de sistemas novos. A gente, da associação, a gente fez uma contratação de uma inteligência artificial para ajudar nesse avanço, nessa ferramenta. De poder fazer alguns pareceres, algumas peças processuais. Entender melhor. É um início, já é um grande passo, é bem positivo. Então, a gente contratou, ele é parecido com daqueles chat GPT, tipo isso ali, mas focado na área jurídica. Mas a gente precisa de mais que isso. Mas a gente precisa, por exemplo, de uma automação que aí, vamos supor, a gente tem no judiciário sistemas que leem, por exemplo, a petição inicial. Esses dias eu peguei era uma certidão dizendo, utilizado com inteligência artificial, dizia ali, fez um resumo de toda a petição inicial e deu uma conclusão dizendo, sugiro isso. E aí o juiz, claro, ele vai analisar e faz o seu despacho. Então, a gente precisa de algo semelhante também, assim, na nossa procuradoria, porque assim, a gente recebe centenas de intimações. É muita coisa, é um volume muito grande, sim. E a gente hoje faz tudo manualmente. Então, a gente olha um por um processo, vê o que tem que fazer, faz as petições e protocola. Então, a gente precisaria de algo que fizesse esse... Claro, apanhado. Tipo exatamente, uma triagem, ou até um analista jurídico que ajudasse a fazer isso também. Organizasse. E aí passasse para os procuradores a parte que realmente é mais... que precise realmente se debruçar e realmente fazer uma parte mais intelectual forte. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente precisa realmente de uma ferramenta que ajude, que seja uma automação, que seja uma inteligência artificial, para ajudar e a gente fazer o trabalho cada vez melhor e ter também o outro lado, que é a satisfação do procurador de conseguir fazer o trabalho bem feito e ter tempo para si, porque muitas vezes a gente acaba trabalhando de noite, fim de semana, porque não dá conta. Não tem fim. Porque lá no judiciário eles estão com toda essa inteligência artificial, então vem com uma velocidade muito grande. Claro, e a gente não dá conta de fazer, né? Para a gente fazer a nossa parte, a gente tem que avançar fim de semana, né? De noite. Então, assim, realmente a gente está precisando e a gente está buscando, inclusive a associação está junto, tentando achar formas melhores para a gente conseguir, junto com a PGM, implementar esses sistemas, tudo que a gente puder para melhorar
Inclusive, eu estava lembrando agora de uma das coisas que a inteligência artificial faz, é simples, né? Você quer resumir esse texto. Eu estava lembrando agora que isso ajudaria bastante em várias épocas, né? Para a gente que é jornalista, inclusive, entregam releases enormes, assim, você tem que olhar todo o release para ver aonde estão os pontos importantes ali. Depois de um tempo ensinando daí, mas vai roubar. Não, você vai ter que ensinar a inteligência artificial. E assim o trabalho também. Claro. Com o tempo ela vai entender o que são os pontos principais, o que vocês querem que ela faça. E até na parte consultiva, né, que são das secretarias, ele pode fazer um resumo de tudo que está acontecendo e vai direto, e já sugere, e aí tu vai olhar, realmente, isso. Se é isso, é isso. Tá certo, tá. Se não tá certo, tu vai... Agiliza muito. Muito. Exatamente. Aliás, inclusive, o Poder Judiciário num todo, a questão da digitalização dos processos também tem ajudado bastante. Né? O traficado digital. Eu lembro que eu precisei de uma decisão lá de 15 anos atrás e perguntar, não, mas isso aí eu acho que ainda não era, tem que pedir para desarquivar. Sim. Mas daqui em diante, já era. E olha só, imagina ter que entrar naquelas salas enormes, com aquela papelada toda lá para ficar buscando, pobre do pessoal que opera direito. Facilita muito. É verdade. Mas tem o outro lado também que vem um volume muito maior, porque antes tu tinha que ir lá buscar o processo, ficava na carga, aí devolvia. Agora não, já abre o prazo para os dois ao mesmo tempo, as duas partes, aí tu, né? Doutora Helena, primeira vez que eu estou ouvindo o outro lado, só viu lá da tem os dois lados. Mas ninguém vê quem está lá atrás do balcão lá, né? Agora uma enxurrada tudo digital. Mas eu lembro quando eu fiz o mestrado, o pessoal dizia assim, não, agora é EAD. Aí a professora pedia ali, para ela pedir eram 3 linhas, assim. Para nós eram 4 livros de 300 e não sei quantas páginas e 2 em espanhol ainda, né? Então, a gente vê só um lado. Ninguém tinha falado. Pense com mais carinho nisso, reflita com mais carinho. Porque já está terminando, então, o bloco também de novo. Quanto tempo a gente tem? 4 minutos, que coisa séria. Bom, a gente vai falar aqui sobre a questão também, a gente já estava falando antes ali, né? Mas só a questão da Câmara dos Deputados, né? Vamos seguir ali como está o processo. Eu esqueci de perguntar aí qual a previsão para essas 3 demandas que a gente comentou no outro bloco ali. Tem previsão para serem resolvidas? Como é que ficou? Porque a gente falou da visita, mas não falou do que tinha ficado acordado lá na Câmara Federal, doutora. Isso é sempre uma incógnita, né? É verdade. Porque a gente tenta, daí a gente avança e quando vê, acontece alguma coisa com algum deputado, às vezes já surge uma dúvida, então é bem complicado, mas a gente quer tentar passar ainda na nossa gestão as 3. Nesse ano. Queremos, né? Quanto tempo é uma gestão? Quanto tempo dura a gestão? A nossa gestão são 2 anos. 2 anos. A gente está no início da gestão. Tá. Mas, assim, acredito assim, que a principal que a gente quer tentar por primeiro, assim, se tiver que ter uma escala, assim, de qual for primeiro, seria a 28. A 28, que é a principal para, né, colocar os procuradores no 132. Mas eu acho que essa PEC 66 também vai ser mais ou menos rápida, talvez, porque assim, ela já passou no Senado, então ela está na Câmara. Então, tem essa, né, tipo... Sim, pode ser que ande. Pode ser que ande. Tem também o interesse dos municípios no parcelamento. Então, assim, por isso que eu acho que essas questões acredito que não seja só que estejam pressionando também, né? Não, né? Com certeza, O país inteiro. O país inteiro. Tem também, como eu falei, os sindicatos aí, né? Tipo, enfim, porque envolve, na verdade, a PEC 66, com essa inclusão desse artigo que aconteceu no Senado, pega todos os servidores dos municípios. Então, é gigantesco isso aí. Gigantesco. Então, não é só os procuradores, não. Sim. Todos os servidores. Eu sou filho de um jornalista, o seu Roberto Bruno Andrade, que é aposentado da Prefeitura de Porto Alegre como jornalista, assessoria de imprensa. Para encerrar, 2 minutos, planos para a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre para 2025. Bom, a gente tem então esse compromisso com as PECs, que é o norte assim, principal. E a gente também procura sempre defender as prerrogativas, as garantias dos procuradores. Então, por exemplo, agora a gente está também logo que iniciou a nossa gestão, a gente fez uma assembleia, então, para que a gente pudesse entrar com uma ação para
garantir os direitos dos aposentados a ter também os honorários advocatícios para sempre. Então, a gente busca sempre a melhor forma de garantir os direitos de todos os procuradores. Então, a gente agora está também focando nisso e sempre então vai ter uma demanda nesse sentido. Então, a gente está sempre aí lutando pelas garantias de direitos e das prerrogativas dos procuradores municipais. Muito bem, muito bem. Uma simpatia, né? O pessoal de casa deve ter gostado também, doutora Helena Panic. Obrigada. Vice-presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, esclarecendo o trabalho também, né? Levar informação sempre é fundamental para as questões que impactam de uma maneira ou de outra a vida do cidadão, né? Sim. Não tem como, então a prefeitura não é separada, tudo faz parte ali da vida. E é no município que a vida acontece. É no município que a vida acontece, né? Nós municipalistas aqui de carteirinha, é verdade, eu sempre digo, né? O pessoal vai reclamar lá para o prefeito, lá traz a associação aqui, não vai falar com o presidente, não vai falar com o governador do estado, apesar de que em Porto Alegre, no Palácio é ali, mas não tem. É o prefeito e é na cidade, principalmente nos municípios pequenos, né, doutora Helena, que a gente tem que dar muita atenção também. A gente aqui da capital, principalmente. Muito obrigado, viu? Obrigada. Primeira vez aqui, espero que seja a primeira de várias. Muito obrigada. E um abraço para toda a turma da associação. Certo, muito obrigada. Uma boa noite. E obrigado a você de casa também, mas não sai daí porque tem mais programa em evidência na TV. A gente vai conversar no outro bloco com o Matheus Trojan, prefeito de Mussum, tá bom? Não sai daí um instante só.